Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, de todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje eu quero trazer uma dúvida muito comum, que eu converso com diversos profissionais iniciantes, intermediários, avançados, pessoas que já estão no mercado, se vale a pena estudar para certificação somente com simulado. Ah, mas eu já trabalho como DBA hoje, pô, eu quero só o simulado. Vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, então fica aqui até o final, que você vai entender vários motivos para você realmente não estudar só com simulado e por que isso pode trazer um risco muito maior aí no seu processo de aprovação numa prova de certificação, beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM, e o nosso objetivo é realmente te ajudar a destravar esse próximo nível. Lembrando, pessoal, que na próxima semana vai acontecer mais um evento gratuito da DBOCM, então convide seus amigos para a nossa Masterclass de Performance Tuning. Se você é um cara que trabalha em uma empresa que tem banco de dados Oracle, trabalha como desenvolvedor, como analista, como DBA, como com BI, cara, é importante que você entenda que a performance do banco de dados é algo fundamental. Então, quero trazer exatamente esse tópico aqui para vocês. Faça o seu cadastro, porque semana que vem a gente vai começar mais um evento gratuito aqui no canal da DBOCM. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá direto ao assunto, vamos direto ao ponto sobre se vale a pena estudar para certificação somente com simulado. Primeira coisa, eu acredito que existe um risco muito maior em você seguir apenas um ponto para poder focar na sua prova de certificação. E eu entrevistei hoje, inclusive, o Davi, que foi um cara que chegou a cometer esse erro. Ele mesmo fala no nosso podcast lá da certificação da OCP que ele foi estudar, cara, baseando muito nos simulados, porque ele já trabalhava com Oracle, já tinha experiência com banco de dados, e era algo que ele queria só rever. Cara, muito cuidado com esse ponto. Quando a gente tem a humildade da gente entender que a gente não sabe, quando o cara fala que já sabe, cara, ele deixa de aprender muito. Inclusive em coisas que muitas vezes ele aparentemente já sabia, ou já fez, ou já sabe. Tá? O mesmo assunto, quando a gente vê uma outra pessoa falando sobre aquele mesmo assunto de uma outra perspectiva, cara, você com certeza vai trazer vários aprendizados. Aprendizados que podem ser práticos e úteis ali no dia a dia. Aprendizados que podem ser fundamentais e importantes do dia a dia dentro de projetos, que muitas vezes pode fazer com que você se destaque, com que você mostre ali algo que outras pessoas não sabiam, que você consiga ajudar os projetos e as empresas, tá? Então, muito cuidado em ter essa humildade, cara, de nunca falar que você já sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Se você coloca nesse lugar de aprendiz, cara, com certeza você vai estar crescendo bastante, tá? Então, tenha essa humildade. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, cara. Ah, mas eu já trabalho. Existem várias formas de você estudar para uma certificação. O que eu recomendo, o que eu fiz nos últimos anos foi estudar sem um simulado. Eu estudava com toda a minha base, pensando em pegar o tópico da prova e testar isso na prática dentro de um laboratório, simulando o mundo real. Documentação, prática, laboratório. Essa é a forma como eu sempre fiz. Eu tirei várias certificações, muitas vezes sem simulado nenhum. Tá? Então, qual que é o princípio de você tirar uma certificação? Você está pronto para o mercado. Se você está estudando de uma forma que você está simulando esses tópicos da certificação e está sabendo executar os projetos práticos, cara, isso sim te prepara para o mercado. Então é importante você ter essa virada de chave, cara. Que o principal é você saber executar os projetos. E a certificação nada mais é um teste. Você vai ver que nos simulados, se você tiver um simulado, você vai ver coisas ali que muitas vezes você não sabia, que podem gerar algum tipo de dúvida, coisas que você pode, que muitas vezes não está utilizando dentro dos projetos, dentro da empresa que você trabalha hoje. Tá? Então ele vai abrir o seu leque de possibilidades. Mas qual que é a forma que eu considero que seja a melhor forma de você estudar para a prova de certificação? Você entender muito bem os conceitos, então a leitura ela é importante, você lê bem a documentação, isso é muito importante. Você praticar com projetos práticos, isso é muito importante. E você utilizar o simulado no processo de revisão. Se você se apoiar em só um desses pilares, a sua chance de ser aprovado ela é muito menor do que você se apoiar nos três. Então, durante a nossa vida, né, existem vários dilemas que as pessoas colocam um ou outro, ou simulado, ou leitura, ou um livro, ou a parte prática, ou a experiência. Cara, não é um ou outro. Coloca um
e o outro. Se você tiver essa virada de chave, cara, você vai entender que quanto mais elementos você tem, estratégicos, que vão acrescentar conhecimento, isso vai ser muito bom e positivo para você conseguir buscar esse próximo nível. Tá? Então, eu recomendo que você, sim, leia livros, leia materiais, leia a documentação, pratique bastante e que no processo de revisão você olhe os simulados. Essa é a melhor forma de você ter muito mais chances de ser aprovado. Isso você aumenta as suas chances, cara, de você entrar no processo de certificação com uma chance altíssima de ter resultado. Por quê? Você estudou, cara, de uma forma mais completa. Você estudou vários elementos. A gente fala bastante do processo da pirâmide do aprendizado, né? Que existe aprendizado passivo e ativo. Cara, com certeza, dessa forma você consegue levar a um outro nível. Com certeza, dessa forma, cara, você consegue levar para um outro nível de aprendizado. O ativo e o passivo, o nível máximo de aprendizado, e principalmente se tiver um fator comunidade, se estiver interagindo com pessoas que também estão estudando a mesma coisa que você, discutindo as questões, interagindo, cara, isso te leva para um outro nível, para um outro patamar. Tá? Então, estudar somente com simulado, eu acredito que não vale a pena. Eu acredito que te traz um risco muito grande, aumenta a sua chance de não ter sucesso, e algumas pessoas devem falar, mas eu já atuo como DBA. Cara, exatamente porque você atua como DBA, pode ser que, estudando dessa forma, pegando o simulado, e não só pegando o simulado, mas com a metodologia prática, vendo alguém executar algo na sua frente, estando dentro de uma comunidade, trocando informações. A gente tem um podcast que a gente entrevista as pessoas que passam na prova de certificação. Cara, isso explode as suas possibilidades. Você vê quais foram as dificuldades que podem ser as suas também, ver quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, como que foi o estudo, quantas horas estudou por dia. E muitas vezes você pode identificar coisas que você está fazendo muito menos do que outras pessoas. Isso vai diminuir suas chances. Claro, cada um tem sua particularidade. Algumas pessoas conseguem associar um conteúdo mais rápido, outros de forma mais lenta. Mas, de forma geral, se você é um cara que está dentro de um formato de comunidade, trocando informações, entendendo o que errou, entendendo o que acertou, entendendo quais foram os erros. O Davi mostrou hoje no podcast falando que um erro dele foi estudar só com simulados. E que muitas vezes o simulado pode estar errado. E que se você não testar na prática, você não vai ter a noção que aquele simulado está errado. Você não vai ter aquela maturidade de falar assim, ó, essa questão, cara, eu já testei e não é assim que funciona. Então, esses são pontos que a gente quer trazer aqui para você, cara, para que você tenha mais chance de ser aprovado. Por quê? A certificação da CP não é fácil, cara. Não é fácil. Eu não escondo isso de ninguém. E ser fácil é bom? Também não acredito que não seja. Porque se é algo muito fácil, cara, todo mundo tem. Se é algo que todo mundo tem, é pouco valorizado. Agora, se é algo mais difícil, é algo mais disputado, é algo que poucos têm, existe a questão da escassez. E um profissional que tem um diferencial que poucos têm, cara, isso coloca ele num outro patamar. É isso que vai te colocar num status ali de um salário de 10, de 15, de 20, até acima de 25 mil reais por mês. Você ter diferencial. Então, ser bom é ruim? Não. Ser difícil é ruim? Não. Às vezes, ser uma prova difícil, isso é muito bom, cara. Isso vai te colocar num nível que poucos profissionais têm. Então, muitas vezes, algumas pessoas ficam buscando simplesmente o que é fácil, né? E tem uma vida realmente como a maioria das pessoas. Não tem diferencial. Tem um salário da maioria das pessoas. Agora, você quer ter um salário que 1% da população do Brasil tem? Se você quer ter esse tipo de resultado, cara, você tem que fazer o que poucos fazem. Você tem que tirar a certificação que poucos tiram. Eu tirei uma certificação que eu fui o segundo do Brasil a ter certificação, que foi o Oracle Certified Master. Isso me colocou, cara, com propostas muito interessantes de trabalho. Isso me colocou, cara, num nível de diferenciação muito interessante. Por quê? Cara, eu tenho um diferencial, eu tenho algo que poucos têm. Tá? Então, se você estudar exatamente com esses pilares da nossa metodologia de um Oracle Certified Master, em formato de comunidade, com projetos práticos, pegando cada tópico do simulado e revisando, interagindo com outras pessoas, cara, isso aumenta muito as suas chances de aprovação. E é exatamente isso que a gente quer trazer para vocês. Como que você pode ser um profissional disputado no mercado, um profissional que tem uma certificação que poucos profissionais têm. Então,
Não acredito que vale a pena você estudar somente com simulado, acredito que seja um erro, tá? Eu vejo que muitas pessoas reprovaram, inclusive eu já reprovei por esse erro. Hoje eu não recomendo que você estude só com simulados, tá? Mesmo se você já trabalhe, tá? E eu vejo que erros muito comuns de várias pessoas hoje do nosso mercado. Se você estiver estudando com a metodologia no formato de comunidade, com projetos reais e com muita mão na massa, com certeza isso vai ser muito mais eficiente para você conseguir ter mais chances de ser aprovado. Beleza? Então isso aumenta consideravelmente o seu percentual de aprovação, a sua chance de ser aprovado numa prova de certificação. Beleza? Se você quer ver os tópicos da prova de certificação do OCP na prática, na semana que vem vai acontecer a nossa Masterclass Oracle Performance Tuning, onde lá a gente vai pegar tópicos da prova de certificação e vai mostrar na prática para vocês. Então, não fica de fora, faça o seu cadastro, convide seus amigos, compartilhe com as pessoas que trabalham com você, porque performance é um tema que não é só para quem é o DBA, tá? Isso serve para qualquer profissional que trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle, e isso inclui as maiores empresas do Brasil, da América Latina e do mundo, beleza? Tá gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Dá um like, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!